Bart pode ser rebelde e aprontar às vezes, mas existe um momento que até ele mesmo sabe que passou do limite. Algo cruel que roubou o Natal da família e a confiança da pessoa que mais acreditava nele. Mãe, eu sinto muito. Sei que sim. Eu posso fazer alguma coisa? Eu não sei. Porque assim que o episódio começa, ele e sua irmã estão deitados assistindo ao especial de Natal do Crush. Até que durante o intervalo é mostrado um comercial de um jogo de luta chamado Tempestade de Ossos, o que faz o olho do Bart saltar na mesma hora e ir até seus pais pedir o jogo de presente. Só que por sua mãe achar o jogo muito caro e meio violento, ela não conseguiria comprar. Isso, é claro, o deixa chateado. Ainda mais quando o Homer, ao invés de tentar o acalmar, acaba dando uma de Homer e falando a primeira bobagem que vem na cabeça. Quando tinha sua idade, eu queria um jogo de futebol elétrico mais do que qualquer outra coisa. Meus pais o compraram e esse foi o dia mais feliz da minha vida. E já deitado, antes de dormir, sua mãe vai até seu quarto, canta uma música de ninar e faz cafuné na sua cabeça. Apesar do Bart demonstrar que já não gosta mais disso e que não é uma criancinha. E se cafuné não o acalma, talvez ver que seu jogo dos sonhos tá saindo só por 99 centavos seja mais do que o suficiente. Então ele entra na loja, entrega suas moedas ao cara dos quadrinhos e quando acredita que finalmente vai poder levar o jogo, o cara fala que 99 centavos é apenas para aluguel e que ele já não tinha mais nenhuma cópia. E sem jogo e com seu sonho ainda mais distante, ele não tem escolha a não ser caminhar de volta para casa. Mas por sorte, ele não era o único que era obcecado pelo jogo. Porque quando ouve um barulho, ele vê que o Milhouse tem o Tempestade de Ossos e vai até sua casa perguntar se pode jogar com um amigo. O problema é que o Milhouse não tinha o menor interesse de jogar com mais alguém. Por isso ele grita pela sua mãe, fazendo ela expulsar o Bart. E mais uma vez, ele podia ter desistido e simplesmente aceitado que passaria o Natal sem o seu presente. Mas o que custava tentar uma outra loja e ver se alguém com dó comprava pra ele? Porque na cabeça do Bart, sem aquilo, não tinha como seu Natal ser feliz. E isso fica claro quando ele vê um garoto ganhando até 2 cópias do jogo, mesmo chamando a própria mãe de idiota. O que faz ele pensar: esse deve ser o garoto mais feliz do mundo. Afinal, se eu posso ganhar tudo o que eu quero, como é que eu poderia ser triste? E se eu não posso comprar, talvez exista uma outra forma. E ela não é a mais honesta, e nem a forma como sua mãe ensinou. Mas se eu tô vendo outras crianças fazendo o mesmo e saindo impunes, por que eu não posso? Ainda mais que um deles disse que roubar lojas é um crime sem vítimas. E no meio de um grande dilema, com vozes até do Sonic do Paraguai ecoando na cabeça, Bart toma uma decisão, pegando o jogo quando ninguém tá olhando e escondendo dentro do casaco, mesmo sabendo que depois daquilo não haveria volta. E quando ele sai da loja, realmente parecia um crime sem qualquer vítima. O jogo era dele e a loja não sentiria a falta. Pena que um segurança não pensou da mesma forma, o levando novamente para dentro, deixando uma mensagem na secretária eletrônica dos pais e deixando claro que se ele retornasse à loja, ele passaria o Natal na ala juvenil. E para um garoto que tinha acabado de tomar um dos maiores sustos da vida, ele não poderia deixar seus pais saberem o que ele tinha feito. Porque pior do que errar é decepcionar quem sempre esteve do nosso lado. Então ele chega correndo e consegue apagar a mensagem eletrônica, e seu crime poderia ter acabado em apenas uma advertência rápida. Mas era Natal e sua família precisava tirar uma foto com todos juntos. E não tem lugar melhor do que a mesma loja que você acabou de roubar e ser pego sem ninguém da sua família saber. Só que o que tornava tudo ainda pior é que pra Marge aquela foto era ainda mais importante, já que todo ano o Bart sempre dava um jeito de estragar, e naquele ano ela só queria algo que pudesse guardar e lembrar por muitos anos. E se o peso no peito já era grande, nem o disfarce, nem a pressa para tirar a foto o mais rápido possível foram suficientes para esconder a verdade. E o que é mais triste é que mesmo com o segurança o acusando de ladrão, a Marge se recusava a acreditar que seu menino tivesse feito aquilo. Ele podia aprontar, mas ela havia lhe dado educação. Ela o conhecia muito bem, deu carinho, amor e tudo o que ele precisava. Mas talvez não tivesse sido suficiente, porque aquele que as câmeras flagraram talvez fosse alguém diferente, alguém que fazia todos em uma loja parar e se chatear com sua atitude, mesmo sem nem o conhecer. Alguém que havia decepcionado a mulher que dormia tranquila sabendo que seu filho era um bom garoto
e talvez isso fosse difícil de esquecer. Quando chegam em casa, seu pai fica irritado, começa a brigar com Bart, dizendo que eles vivem em uma sociedade com leis, mas logo se perde no assunto e termina apenas dizendo para não tocar nas suas bebidas. E Marge, diferente do Homer, não reage. Ela não grita, não altera a voz, e mal olha no seu rosto. Ele pede desculpas, diz que sente muito, mas de nada adianta. Tem coisas que se quebram, se desalinham, como o quadro da família, e um simples pedido de desculpas não vai consertar isso. E esse é o pior castigo de todos, porque diferente do começo, quando a Marge chega até o seu quarto, ela não canta mais como fazia, ela só dá um seco boa noite, fecha a porta, e o quarto fica escuro de uma forma que talvez nunca havia ficado antes. Enquanto Homer planeja todos os tipos de punição possíveis, Marge apenas se questiona sobre quando ela deixou de entender e ver quem realmente era o próprio filho. Ele não é mais o meu filhinho. Talvez eu tenha mimado demais. Por isso ela deixa de o acordar e de fazer seu café da manhã, porque agora não é mais seu menino. Ele precisa se virar em uma família agora fria, distante, que sabe que você a magoou. Então ele vai até a casa do Milhouse e, conversando com o garoto, percebe que aquele jogo, que foi a causa de tudo, já havia sido esquecido por ele, porque o Milhouse simplesmente havia enjoado. Um jogo que custou tanto que Bart acabou esquecendo que era apenas um jogo. Algo que vicia e que amanhã você já vai querer outro. Algo pode ser substituível, diferente daqueles que você ama, já que apesar de passar um tempo com a mãe do Milhouse, ele sabe que não é a mesma coisa. Por isso ele começa a voltar para casa, até que ouve sua mãe rindo de longe, o que o alegra tanto que ele corre em disparada, vendo que eles tinham feito bonecos de neve deles mesmos. E quando Bart tenta fazer o dele, se juntando à família, isso não dá muito certo. Ele fica parecendo exatamente como estava se sentindo, uma completa bagunça, desmoronando e sem qualquer vínculo. Então, se todos já o achavam uma completa decepção, e a ovelha negra da família, não teria nada que o impedisse de fazer aquilo de novo. E quando volta para casa, com novamente algo escondido na jaqueta, dessa vez a Marge repara nele e pergunta o que ele está escondendo debaixo da roupa. E quando ele se recusa a contar, ela começa a ir atrás dele, irritada, demonstrando pela primeira vez em muito tempo alguma emoção por ele. Ele tenta correr, sair daquele lugar, mas o Homer o cerca e a Marge o obriga a mostrar o que era. Então ele a tira do casaco e entrega a ela. Queria fazer uma surpresa de Natal pra senhora. Seu retrato era seu jeito de pedir desculpas e de dizer que ele ainda continuava e sempre seria seu filho. E quando ela chora, ela o enxerga novamente e vê que, apesar dos erros, dos defeitos, Bart continuava sendo um bom garoto. Alguém que pode ter roubado por um momento o espírito do Natal, da família, quando escolheu algo tão passageiro que nunca irá valer mais que carinho, abraços, músicas de dormir e o amor de uma mãe. Mas que aprendeu que quando você decepciona, a única forma de se alinhar com os outros e consigo mesmo é se tornando alguém que entende que é no amor que podemos nos tornar melhores, porque é ele que nos une e nos faz vencer no jogo que mais importa.